E aí, a resolução da questão número 14, conseguiu concluir? Aí não? Encontrou algum problema? Pois vamos. Vou fazer com você agora. Vamos tentar resolver. Eu vou trocar aqui, só para facilitar, para ficar mais fácil, tá? Depois eu organizo os slides. Bem, hora de achar o conjunto de solução da segunda inequação, no caso, a função g de x. Vamos lá. Ó. Deixa eu ver aqui, para ficar no mesmo padrão. Vermelho e azul. 2. G de x, de acordo com o enunciado, tem que ser maior ou igual a zero. Conferindo, g de x maior ou igual a zero. Aqui, ó. Pronto. Vamos agora jogar isso aqui. Essa estrutura menos 2x ao quadrado mais 3x mais 3x mais 2 maior ou igual a zero. Ok? Menos 2x ao quadrado mais 3x mais 2. Tá certo, não é igual a zero. Vamos ter que encontrar as raízes. O A, nesse caso, menos 2. O B, 3. E o C, 2. Pronto. O A, menos 2, o B, 3 e o C, 2. Ok. Encontrando as raízes. Você já sabe como montar o delta, então vou fazer direto. Ó, b ao quadrado menos 4ac, já vou substituir, tá? Delta, b ao quadrado, então 3 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é menos 2, vezes o c, que é 2. Ficamos, então, com o delta igual a 25. Um ótimo sinal, já que 25 é um quadrado perfeito. Então, a raiz é um número perfeito, um número inteiro, que vai facilitar a minha vida. Menos com menos mais, ó, 4 vezes 4, 16, com mais 3 ao quadrado, 9, 16 mais 9, 25. Agora, realmente encontrar as raízes. A equação de Bhaskara. Pronto. Substituindo também direto. X é igual a menos b, então menos 3, mais ou menos raiz de delta, raiz de 25, que dá 5, sobre 2 vezes a, então, menos 4. Certo? Ó, menos b, mais ou menos raiz de 25, sobre 2a. Então, 2 vezes menos 2, menos 4. Daí, chegamos a uma opção para x1, que é considerar o cenário positivo, menos 3 mais 5 sobre menos 4. Vamos encontrar menos 2 sobre 4, menos 1 meio. Pronto. Menos 1 meio. Ok? Lembrando que eu peguei, ó, mais 5. Então, menos 3 mais 5 sobre menos 4. 2 sobre 4, menos 1 meio. Já aqui, x2 menos 3, menos 5, menos 4. Menos 8 em cima, menos 4 embaixo. Resultado 2, porque menos com menos dá mais. Ok. Primeira, segunda raiz. Beleza, 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 beleza mesmo.
Muito bom. Legal. Próximo passo, montar estudo do sinal. Logo, retinha. Tá aqui. Tem que ter muita paciência para fazer um negócio desse mesmo. Aqui. Detalhe. No primeiro caso, observe que a parábola, que representa o gráfico da função, com cavidade voltada para cima, porque o A era positivo. Já nesse caso, o A é negativo, o que me dá o direito de concluir que a concavidade vai ser para baixo. Beleza? Tá aí, ó. Concavidade para baixo. E duas raízes quer dizer que ela toca o eixo X em 2 pontos. No menos 1/2 e 2. Então, vai ficar mais ou menos assim, ó. Com uma reta em ordem crescente, aqui eu coloquei de preto, vou colocar aqui preto também. Esse rapaz vai ser menos 1/2, enquanto que esse aqui vai ser o 2. Muito legal. E agora, observe que antes, pessoal, de chegar em menos 1/2, a parte verde, ó, tá na parte de baixo, tá vendo, ó? O que significa dizer que vai ser negativo. Deixa eu só colocar assim, a primeira raiz, menos 1/2, e a segunda raiz, 2. Só colocar aqui um pouquinho mais embaixo. 2. Pronto, ó. Negativo, positivo entre menos 1/2 e 2, e negativo após o 2, certo? Observe, ó. Quando o x estiver antes de menos 1/2, o resultado sempre está abaixo de x, então é negativo. Aqui, entre menos 1/2 e 2, ó, a parte acima do eixo x, parte positiva. E depois do 2, volta a ficar negativo. Pronto. Daí, o meu conjunto de solução. Tem que verificar o que é que ele quer. O que é que a questão está pedindo? Lembrando que tem a igualdade, ó, maior ou igual a 0, o que significa dizer que a bolinha vai ser fechada tanto no menos 1/2 como no 2, certo? Legal. O que é que você então vai conseguir concluir? Que a questão está pedindo que a função g seja maior ou igual a 0. Aonde, pessoal, a região é maior do que 0? Maior do que 0? Valores positivos. Então, o que me interessa? Exatamente essa região aqui do meio, ó. Pronto. Com o x dentro desse intervalo. Ele define como B o conjunto de solução. Escrevendo B. O B. X pertencente aos reais, tal que o x tem que ser um número maior ou igual que menos 1/2 e menor ou igual a 2. Acabou. Esse é o conjunto de solução da função g. Esse é o conjunto de solução. Certo? Aí. Terminamos? Não. Quase. Deixa eu agora inverter e colocar na ordem certa. Deixa eu ver se está tudo ok. Beleza. Daqui a pouco eu faço um resumão da questão, tá? Aí ele diz, sabendo-se que A é o conjunto de solução de F e B o conjunto de solução de G, já sei quem é o A, já sei quem é o B. Aí, o que é que ele quer? O conjunto Y, que é A interseção B. Pessoal, o que é que significa a interseção? Elementos que são elementos do conjunto A e que também são elementos do conjunto B. Nesse caso está muito fácil de encontrar. Por quê? Porque, ó, vou colocar aqui. Temos
o conjunto A, tendo um rigor maior, o A, x pertencente aos reais, tal que o x tem que ser igual a 1. O A só tem esse elemento, ó, x igual a 1, pronto, o A. Eu vou até deixar aqui com rigor maior, x pertencente aos reais, tal que o x é igual a 1, pronto, o A. Agora, o B, o x tem que ser maior ou igual a menos 1/2 e menor do que 2. Então, o B, x pertencente aos reais, tal que o x tem que ser maior ou igual que menos 1/2 e menor ou igual a 2. Pronto. Portanto, na hora de construir o y, que tinha tudo para ser difícil, mas não é, A interseção B, os elementos de A que também são elementos de B. Ora, pessoal, quando você pega o intervalo de menos 1/2 até 2, você pegou dentro desse intervalo infinitos valores, é verdade. Mas por se tratar da interseção, só me interessam os elementos que são elementos de A e que também são elementos de B. Coitado do A, o A só tem o quê? 1 como valor. Agora o que é que me resta fazer? Verificar se esse 1 também satisfaz a segunda. Então, pessoal, satisfaz. Resposta, x pertencente aos reais, tal que o x é igual a 1. Resposta correta, o item A. Pronto. O item A como resultado. Perfeito. Vamos lá? Recapitular rapidinho. Como foi uma questão mais difícil, uma questão mais delicada, vale a pena dar uma revisada aqui mesmo pesada. Vamos lá. Olha só, galera. Preste bastante atenção no que eu vou explicar agora. Começamos com a função g. Aliás, começamos com a função f. Tá aqui ela. Pronto. F. Menor ou igual a 0. Joguei, achei, só tem uma raiz. Então, bota aqui, 1. Como tem a igualdade, o 1 vai ficar fechado. Ele faz parte do conjunto. Com o cavidade voltada para cima, tocando apenas em um ponto. O gráfico vai ser esse. O que significa dizer que eu sempre vou encontrar um valor positivo, sempre, para qualquer x, com exceção do 1, porque o 1, por se tratar de uma raiz, no lugar de dar positivo, vai dar igual a 0. Então, mas aí ele pede negativo, não tem como. Então, negativo não tem. Então, não tem nenhum número que satisfaça essa inequação para dar um valor negativo, menor do que 0. Não tem, não existe valor para x que satisfaça isso. Tanto é que se ele colocasse aqui, ó, sem essa igualdade, pessoal, o conjunto A ia ser um conjunto vazio, certo? Sem nenhum elemento. O que salvou é porque ele colocou a igualdade, então ele permite igual a 0. O 1, por ser raiz, faz exatamente isso, faz dar 0. Todos os outros valores que você for substituir vai dar positivo. Beleza, então ficamos apenas com 1. Passa agora para a nova situação. Beleza, tá aqui. Só que agora com cavidade voltada para baixo, certo? Para cima na primeira e agora para baixo. O que que acontece? Encontrei as raízes, menos 1/2 e 2. Ao encontrar, eu coloco na reta real, no eixo x, as duas raízes. Lembrando que menos 1/2, por ser raiz, zera. O 2, zera. Então, tanto menos 1/2 como 2 são elementos que vão satisfazer a igualdade. Mas ele também quer elementos que satisfaçam a seguinte relação, maior do que 0. Então, pessoal, eu tenho interesse em fazer com que essa estrutura seja maior do que 0. Coloquei com o cavidade voltada para baixo, tocando duas vezes, porque são duas raízes. E observe que a parte que fica maior do que 0 é exatamente no intervalo de menos 1/2 até 2. Então, menos 1/2 até 2, o que me interessa. Então, o x tem que ser maior ou igual a menos 1/2 e menor ou igual a 2.
que é que eu preciso? Procurar agora o conjunto B e o conjunto A juntos aqui, A e B. Como ele deixa claro que o interesse dele gravita em torno da interseção, elementos de A que também vão pertencer a B, eu olho para o conjunto A, que só tem um elemento, e verifico se ele faz parte de B. Se fizer, a resposta vai ser só ele, x igual a 1. Se não fizer, conjunto vazio. O conjunto A só tem um elemento, é um conjunto unitário. O B não, o B são infinitos resultados, mas por se tratar da interseção, eu fico apenas com o número 1 que satisfaz os dois. Se fosse união, a resposta sim seria o item B e não o item A. Se fosse a união, no lugar da interseção, se fosse a união, você vai juntar os dois conjuntos. Então, você vai ter o conjunto B, que é exatamente o item B de bola. Ó. Isso, o item B. União, o item B. Interseção, que é o que ele realmente quer, o item A. Beleza? Pense numa questão bacana. Muito bom nível lá em cima e uma revisão completa. Se você entendeu o processo para resolver uma inequação, como foi feito nessa questão, você resolve qualquer uma daqui para frente. Beleza? Vamos à questão número 15? Vamos lá. Saindo um pouco do formato de função, trabalhando também a parte de inequação, vamos à questão de número 15, que fala um pouco mais de conjuntos. Olha só. Em uma repartição, 3/5 do total de funcionários são concursados. 1/3 do total dos funcionários são mulheres, e as mulheres concursadas correspondem a 1/4 do total dos funcionários dessa repartição. Assim, qual entre as opções abaixo é o valor mais próximo da porcentagem do total dos funcionários dessa repartição, que são homens não concursados? Tiago, tá complicado o negócio. Fica calma. O esquema aqui é tentar organizar, tentar ver os dados e procurar facilitar. E eu, muito malandro, vou mostrar exatamente como eu posso facilitar. Vamos anotar os dados. Grifando, grifando, grifando. Bora! 3/5 do total são concursados. Então, se você anotar aqui, ó. Concursados, 3/5. 3/5. 1/3 do total dos funcionários são mulheres. Então, mulheres, um terço. Mulheres, 1/3. E mulheres concursadas, olha aí, olha aí. Mulheres concursadas vai ser igual a... Ó, e mulheres concursadas corresponde a 1/4 do total. Então, 1/4 do total. Se você disser, Thiago, o total eu vou chamar de X. Pronto. Beleza. Total X. Então, 3/5 de X, 1/3 de X e 1/4 de X. Tudo bem, se você pretende seguir esse raciocínio, use. Agora, sinceramente, perdeu tempo. Num caso como esse, galera, perde tempo não. Você tem a liberdade para tentar facilitar essa questão. E facilitar como? Atribuir no lugar desse X um valor numérico. Lembrando que nós estamos falando de quantidade de pessoas concursadas, não concursadas, sexo masculino, sexo feminino. Portanto, são números o quê? Inteiros. Claro, e tem que ser positivo. Pessoal, no lugar de trabalhar com esse X e dificultar a vida de muitos de vocês, que tal trocar o X por um valor hipotético? Não. Estão pensando no 100? Não esqueça o 100. Não pode não com 100? Pode, mas não é o ideal. O Thiago está ficando doido? Eu já vi 50 questões onde você, inclusive,
uso 100 como valor ideal para trabalhar a parte de porcentagem. É verdade. Mas nesse caso o 100 não é o valor ideal. Pode ser feito, mas não é o valor ideal. Sabe por quê? São frações. Se eu quero trabalhar com bastante tranquilidade, eu tenho que procurar um jeito de deixar todas as frações um número inteiro, um número perfeito, um número bem agradável. E o que é que eu observo? Que o denominador da primeira fração, 5, da segunda, 3 e da terceira, 4. Que tal colocar um número que consiga ser divisível por 5, por 3 e por 4? Que número é esse? Bem, você precisa calcular o MMC, que é o menor múltiplo comum entre 3, 4 e 5. Que, se você não quiser perder tempo, eu acho que não deve, multiplique logo 3, 4 e 5. Afinal, você não tem nenhum número em comum entre os três, né? O 3 é primo, o 5 é primo e o 4 tem como divisor o 1 e o 2 e o 4. Então, não tem nenhum elemento em comum. Então, multiplica logo. 60. Pronto. O total, 60. São 60 pessoas. Beleza? Então, 3/5 de 60, 1/3 de 60 e 1/4 de 60. Claro, eu sei que você está pensando de forma correta. Tiago, você está dizendo que são 60 pessoas. Isso. Aqui, ó. Olha um negócio difícil. Pronto. São 60 pessoas. Mas está errado. Está errado. Eu sei que está errado. Foi só um valor que eu coloquei para facilitar a minha vida. E claro que para chegar à resposta, eu tenho que lembrar que o 60 não representa o valor real em termos de quantidade. Ele quer o valor percentual. Então, 60 vale 100%. E aí, o que eu encontrar de acordo com o que ele está pedindo, eu coloco como X. Então, 60 dividido por 5, 12 vezes 3, 36. Das 60 pessoas, 36 são concursadas. 60 dividido por 3, 20. São 20 mulheres. 60 dividido por 4, 15. Mulheres concursadas, 15. Pronto. Tá aqui. Beleza. Agora, para terminar e deixar a estrutura completa, joga na tabela. Tabelinha de dupla entrada. Você está classificando com relação ao sexo e com relação ao fato de ser ou não concursados. Então, vamos lá. Considerando o total com 60 pessoas. Vamos lá? Pessoas concursadas, 36. Então, concursados, 36. Aqui, ó, concursados, 36. Para fechar os 60, não concursados, 24. Ok. Mulheres, 20. Então, mulheres, 20. Homens, 40. Para bater os 60. Aí, mulheres concursadas, 15. Mulheres concursadas, 15. Completando, não concursadas, 5. Ó, para fechar, 20. Pessoas concursadas, 15 mulheres. Então, quantos homens? 21. E homens não concursados, 19. Para somar com 21 dá 40. E pessoas não concursadas, 24, que é 19 mais 5. Bateu. Bem. Em termos de... Pelo amor de Deus, você sabe que essa tabela que eu montei foi uma tabela hipotética, ela não existe. Esse 60 aí foi o jeito malandro, para não ficar trabalhando com a fração, para não ter problema. Não quero ter problema não, pessoal. Não tenho tempo para ter problema, não é nem questão de querer. Eu não tenho tempo. Tiago, eu até me divirto com a dificuldade para tirar meu MC, calcular mais, mas na hora da prova eu não tenho essa disponibilidade de tempo. Então, meu amigo, tem que pensar não. O cara falou em 3/5, falou de 1/3, falou de 1/4, eu nem penso duas vezes. Nem penso. Vou colocar um número que consiga ser divisível por 5, por causa do 3/5, ser divisível por 3, por causa de 1/3, e ser divisível por 4, divisão exata. Ah, professor, uso 100. O 100 dá para dividir por 5? Ok. Mas o 100 não dá para dividir por 3. Aquela coisa chata, né? Então eu evito. Aí eu, poxa, como é que eu vou encontrar um número que dê certo por 5, 3 e 4? O MMC. Como o 3 e o 5 são números primos e o 4 não tem nenhum fator em comum com os outros dois, eu posso logo multiplicar. Então, 3 vezes 5 vezes 4,
60. Então, 60 é múltiplo de 5, então a divisão vai dar exata. É múltiplo de 3, a divisão vai dar exata. E é múltiplo de 4, a divisão vai dar exata. Tá aí. Chegamos ao resultado sem nenhum problema. Ótimo. E aí descobri o percentual. Montei a tabelinha e agora é só verificar o que é que ele quer. Assim, qual das opções abaixo é o valor mais próximo da porcentagem do total de funcionários dessa repartição, no caso 60 vai ser 100%, que são homens não concursados. Opa, homens não concursados. Nós estamos falando exatamente desse 19 que você está vendo aqui, ó. Exatamente desse 19. Pronto. Certo? Regra de 3, bem aqui. Ó, bem aqui nesse cantinho, vamos? Temos... Eu não vou marcar 19, porque esse 19 na realidade não existe, né? Eu vou descobrir a representação percentual. Aí sim. Como o Thiago acabou usando 60 pessoas, ele considera como 100%. 60, 100%. O 19 que ele quer representa X. Pronto. Em termos percentuais. Posso dar uma pequena melhorada. Cancela. Daí, chegamos a 6x igual a 190. O x dividindo 190 por 6. E lembrando que ele quer o valor aproximado. Então, 190 dividido por 6. Vamos ter aproximadamente... Ele colocou o quê? Arredondou, foi. Então, 31,6, aproximadamente 32%. Resultado final, 32%. E a resposta correta, o item C. Ok? Então, não esqueça desse truquezinho, tá? Colocar um número para facilitar a sua vida. Olha como a questão ficou bem mais agradável. Usei o 60, porque é múltiplo comum. Trabalhei com números inteiros, joguei na tabela. E a tabela agora, de dupla entrada, porque são duas características, sai o resultado bonitinho. Então, 19 perante 60 representa aproximadamente 32%. E o item correto, C de casa. Beleza, pessoal? Fechamos mais uma questão número 15. Pois se prepara que já estamos na questão 16. Me acompanha. Vamos lá, pessoal. Forte abraço.